Vídeo. Alô? Pessoal, só estou fazendo um teste aqui, só um minuto. Bom dia. Tá. Eu estou ouvindo. Estão me ouvindo? Bom dia, Gustavo. Bom dia, então. Estão Eu sim. não tô mais te vendo, mas agora eu tô te ouvindo. Não tá me vendo? Não. Tem duas salas 13 aqui, ó. Um com a câmera e um sem câmera. Tudo bem. Eu estou aparecendo para mim aqui. Porque eu estou usando o computador e o celular. Tá aparecendo agora? Tá. Ó, essa daqui tem uma sala, são duas salas 13. Uma eu não tô porque é o PC. E a outra é a câmera do meu celular. Só que eu já vi um celular com a câmera lenta. Agora, igual esse aqui, tá difícil, tá? Mas vamos lá. Não parece que nem me arrumei. Deixa o pessoal chegar aí. E aí a gente inicia. E aí, viram a lista? Viu, Murilo? Eu acho que você já até tem essa lista. É uma lista padrão que eu uso normalmente para conteúdo de solução e propriedades coligativas na hora que a gente está estudando. Não sei, talvez. Ela está assim, básica, né? Na verdade. Está bem básica. E eu acredito. Tá horrível. E eu acredito que ela seja um bom suporte. Assim, não tem exercícios avançados, tá? Ali dentro dela. São exercícios mais simples. Eu tô com a agonia do meu cabelo. São mais simples mas é a base, entendeu? Para vocês conseguirem fazer. Eu acho que foi isso que vocês me pediram, né? A questão de soluções e propriedades coligativas. Mais a questão de propriedades que está pegando ou a questão de soluções de cálculos de soluções? Porque eu coloquei a lista completa. Eu não sei se vocês viram lá no grupo. Quem pegou essa lista? Você pegou, Murilo? Você que está com... Tá impresso aqui na minha frente. Você já você verificou? São esses conteúdos mesmo que vocês pediram. Desde cálculo de soluções até Eu acho que propriedade. sim. Tá? É que eu normalmente esqueço umas partes do conteúdo. É porque o cálculo, para mim, não é muito difícil, já que eu gosto de calcular coisa. Às vezes eu Sim, é esqueço a parte do conteúdo. propriedade. É lá na parte de interpretação das propriedades, então, eu acho. A gente vai dar Mas uma tem que ver passada por com tudo. o pessoal também, né? Não, sim, eu só tô aqui falando contigo aqui, porque você tá conversando comigo aqui, então tô trocando ideia com você. Agora, a gente vai passar por toda a lista. Vou esperar o pessoal, vou dar mais um minuto e vou iniciar minha aula, pessoal. Não tem tempo, não. É assim, já tem 5 minutos, 8, 5 e agora a gente começa. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Bom dia a todos que estão presentes. Lembram de registrar a presença no chat.
Eu sei se vocês são orientados da terceira série a fazer isso, mas coloquem a presença no chat e vamos lá. Ô, professor, Uhum. já que essa lista é muito grande, Não, eu não vou resolver toda, não. Eu vou resolver alguns, vou explicar alguma coisa, resolver alguns, e depois eu passo o gabarito para vocês, entendeu? tá. Porque ela Não, tá toda discursiva, não tem tempo hábil, né, para fazer isso. não. Então, deixa eu só pegar ela aqui. Aí. Eu selecionei alguns exercícios, tá, professores, ó, pessoal. São da seguinte maneira. Esses primeiros exercícios aqui, eu não vou fazer porque eles são exercícios mais simples, né? São assim, mais simples não, são conhecimentos que você precisa ter para depois, né, ter uma boa compreensão dos conceitos de soluções aí dentro da hora que você for aplicar esses exercícios. Então, aqui, balanceamento é essencial, principalmente quando você vai tratar de assuntos como a titulação, né, que é uma parte que envolve soluções. Então, quando você faz o cálculo para a titulação, né, reações ácido-base, por exemplo, aí você tem uma grande importância do balanceamento, mas não só. Qualquer cálculo de soluções químicas que envolvam uma reação química, ela vai necessitar normalmente que você faça o balanceamento. Então aqui tem o balanceamento, tanto por tentativa quanto por oxirredução. São duas técnicas principais aí que vocês vão usar na resolução desses problemas. Por exemplo, aqui na letra F, você preferencialmente usa... Nossa, tá errado aqui, alguma coisa errada aqui. Aqui, ó. Nas últimas duas letras você esqueceu de colocar a setinha, professor. Isso, aqui, ó. Ficou mesmo faltando. Consertem aí, pessoal, ó. Faltou a setinha aqui. Então, a letra F e a letra E, elas são questões de oxirredução. Cálculo do número de mols, não precisa nem falar que o cálculo de número de mols é essencial em qualquer parte de cálculo de solução. Cálculo de partículas, aqui eu coloquei só para vocês entenderem a diferença que existe, né, a diferença em termos, a diferença não, mas o que é o conceito do mol, né, que vem atrelado, esse valor que vem atrelado à constante de Avogadro. Então vocês têm que fazer a relação que quando se fala de mol, se fala de uma quantidade muito grande de partículas, íons, né, espécies químicas de uma maneira geral. E aí começa efetivamente as partes de solução. Aqui não tem muito o que, né, a gente ficar falando, aqui são as definições, então você vai fazer definições. Eu vou trazer eu não vou trazer o cálculo, tá? Eu vou botar só a resposta final das atividades para vocês. O cálculo vocês vão fazer, tá? Agora não tem mais aquela listinha respondida, comentada. Quem quiser o comentário, quem quiser a resolução, me procure no privado que aí a gente conversa. Eu vou mandar somente o gabarito com a resposta final. Ponto. Não sei como que vai chegar nela. Depois vem a parte de coeficiente de solubilidade, que também é muito importante. Aí eu até marquei uma questão aqui bem rápida, tá? O coeficiente de solubilidade, só retomando aí rapidinho o conceito, todo soluto, toda relação soluto-solvente tem uma determinada quantidade em massa de soluto que nós podemos dissolver em um determinado volume de solvente. Então, essa relação que existe, né, de uma quantidade em massa de soluto que pode ser dissolvida em um determinado volume de solvente é chamada de coeficiente de solubilidade. Seria o quê? O máximo, né, a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido dentro de um volume de solvente. No caso do coeficiente de solubilidade, é importante que vocês lembrem que ele é calculado sempre para 100 gramas ou 100 ml de água, aí no caso, né? Então, por exemplo, aqui, e os cálculos desse tipo de questão vão envolver normalmente a leitura gráfica. Então, vocês têm que saber fazer a leitura gráfica, lembrando sempre que no eixo Y vem a solubilidade e no eixo T a temperatura. Então, faça essa relação. Olha, o que está acontecendo
né, com a solução A, com a solução B? O que acontece quando eu aumento a temperatura? A solubilidade aumenta ou a solubilidade diminui? Porque isso vai chegar a conceitos de solubilidade exotérmica, solubilidade endotérmica. Então, você tem que ficar atento a esses nuances que tem aí no gráfico para você conseguir, muitas vezes, responder as questões que envolvem esse tipo de conceito. Bom, aqui tem um gráfico, eixo Y são o eixo que traz a solubilidade, o eixo X traz a temperatura, e aqui a gente percebe, ó, que para uma mesma temperatura, ó, vamos pegar aqui a temperatura de 20 graus Celsius, né? Para uma mesma temperatura, a solubilidade do B, ela é bem maior que a solubilidade de A, né? Para solutos distintos aí, né? Não soluções, solutos. Né? Então ele pergunta qual a menor quantidade de água necessária para dissolver completamente a 60 graus Celsius 120 gramas de B. Quando tem esse tipo de problema, o que você analisa? Você analisa a temperatura dada na questão. Beleza, 60 graus. Então eu vou vir aqui no gráfico e olhar o valor de 60 graus no eixo da temperatura. Beleza. 60 graus, eu vou fazer a seguinte pergunta. Aqui, se vocês repararem, ó, a solubilidade ela é feita para 100 gramas de água. Então, eu vou fazer a seguinte pergunta. A 60 graus, quantas gramas de B eu consigo dissolver em 100 gramas de água? Né? Porque é o valor estipulado para o coeficiente, né? O padrão para o coeficiente. Em 100 gramas, quanto eu consigo dissolver? No valor que ele me dá, X. Então, 60, 40 gramas. Você vem aqui, opa, só um minuto. Aí. Então, nós temos que 40 gramas de B podem ser dissolvidas em 100 gramas de água. Então, X, que é o que eu quero saber, vou colocar XB, (120 gramas). Quanto que dá a massa de X? Bate aí para mim, XB. Né? Ou seja, o que está querendo mostrar nessa relação aí? Ó? Eu sei que a 60 graus, ó, no que ele está me indicando aqui no exercício, eu tenho 40 gramas. Certo? Se eu preciso dissolver 120 gramas de B... Opa, eu fiz a relação errada aqui, pessoal. Só um minutinho. Qual é a massa de água? Então, aqui, ó, 120 gramas de B, ok, agora sim. Só fiz uma leiturinha errada ali, XB. Qual é o valor de água? Então, aqui vai dar 12.000 dividido por 40? Não é isso? 300? 300, professor. Isso. 300 gramas. 300 gramas de água. Né? É só fazer uma relação. 3 vezes mais, né? Bem fácil. Qual é a massa necessária para preparar a 0 graus? Olha só. Então, agora eu já tenho um outro valor de temperatura. O que eu faço? Venho no gráfico a 0 graus, com 100 gramas de água, uma solução saturada de 1 e uma solução insaturada de 2. Então, né? 1 e 2, 1 e 2. Então, a gente tem qual a massa de A, da substância A, necessária para preparar uma solução saturada com 100 gramas. Bom, esses valores que estão expressos aqui no gráfico são valores de soluções saturadas. Então, eu venho aqui e faço o encontro do eixo X com o eixo Y, ou seja, da solubilidade com a temperatura. Ele quer a 0. Então, beleza. A 0 graus. Quanto eu consigo dissolver máximo? Ou seja, minha solução saturada de A, quantas gramas ela vai ter? Bom,
a 0 graus, eu consigo dissolver no máximo dessa substância A em 100 gramas de água, 10. Então, a saturada, né, que é 10 gramas. E a insaturada? Aí você tem que saber os conceitos de saturada, insaturada, supersaturada. A insaturada, evidentemente, ela vai estar aqui abaixo de 10. Não sei qual o valor, mas abaixo de 10 gramas. Não pode ser 10, nem acima. Porque se for acima, vai ser uma super. Se for 10, vai ser saturada. Então, para ser insaturada, ela tem que ter um valor menor que o coeficiente de solubilidade. Então, coeficiente de solubilidade, bem tranquilo. Aqui começam as concentrações. Aí, concentração em grama por litro, concentração em mol por litro, título, massa, volume, né, e título por porcentagem, que envolve tudo a mesma coisa, né? Concentração em partes por milhão, muito importante, fração molar, molalidade, a molalidade não cai tanto, mas, né, ela aparece, então é bom a gente, às vezes, entender um pouquinho, porque ela é usada, a molalidade, essa concentração aqui, ela é aplicada junto das propriedades coligativas. Então, muitas vezes as expressões que levam a gente a calcular alguma intensidade, né, de uma propriedade coligativa ou alguma variável referente à propriedade coligativa, muitas vezes as expressões de cálculo dessas propriedades levam em consideração a molalidade, porque ela vai ser um tipo de concentração aí, ó, que vai determinar o número de mols, né, do meu soluto em relação a uma quantidade em massa da minha solução. Então, é importante nesse aspecto. Bom, aqui são exercícios básicos, tá, pessoal? Eu marquei alguns aqui, mas às vezes nem é preciso resolvê-los. Por exemplo, eu marquei o exercício número 1, mas só para mostrar para vocês o seguinte. Olha, é o que eu vinha falando com vocês desde a segunda série, desde o 9º ano, quando a gente estava estudando junto. Desde o 9º ano eu vinha repetindo isso para muita gente que estudou comigo. Olha, faça a leitura, aprenda a ler os dados do problema, veja o que eles que significam. Então, aqui nesse primeiro problema, por exemplo, você tem uma situação, tá, que ele vai produzir uma solução de hidróxido de bário. Te dá uma fórmula química, então atenção às fórmulas. Por que atenção às fórmulas? Atenção às fórmulas porque elas indicam para a gente quem são os elementos químicos que estão ali, qual é a massa, por mol das minhas substâncias, né? Eu consigo calcular a massa molecular dos meus produtos, dos meus materiais utilizados, e aí ele vai dando dados. Então, todos os dados, vocês já sabem isso, vem acompanhado de um valor de unidade de medida. Você precisa alocar esse valor de unidade de medida para resolver os problemas dentro das suas variáveis correspondentes. Então, eu tenho uma fórmula. Com a fórmula, eu consigo calcular a massa molar, né? A massa em quantidade de matéria da substância. Com a massa e o volume dessa substância, ou o volume dessa solução, desculpa. Bom, se eu tenho massa, como é que eu sei que isso é massa? Bom, meu Deus, né? É o grama, rapidinho, só para. Não vou nem fazer isso. Então, aqui a gente tem massa e volume. Fazendo esse levantamento dos dados, você vem para a fórmula. Qual a concentração que calcula massa por volume? Lembrando sempre que as concentrações são relações, são razões que existem entre soluto e solução, né? Soluto e solução. Então, você tem sempre uma divisão de termos, na maioria dos casos, para calcular as concentrações, são razões que existem, né? Uma proporção que existe entre a massa ou o número de mols do soluto e o volume da sua solução. Então, para você entender qual é o tipo de concentração que você vai aplicar ali naquele momento, você evidentemente tem que saber o que significam os dados. Então, eu vou lendo o meu problema, ó, vou pegar o outro problema número 2 aqui, ó. Um estudante de química resolveu preparar uma solução 3
Aí vem uma unidade medida, 3 gramas por litro. Opa, isso daqui é um valor que é importante. O que ele significa? Bom, significa concentração, porque todo valor que vem acompanhado de uma unidade medida grama barra litro, ou grama ponto litro a menos 1, esses valores indicam concentração. Então, aqui eu tenho um valor de uma concentração. Um valor e um volume. Deixa eu marcar o volume de verde de novo. E um volume. Então, você tem concentração e volume. Com a concentração e o volume, você consegue determinar a massa, que é isso que ele quer. A massa da substância. Então, por quê? Porque toda concentração tem uma fórmula. Eu vou colocar aqui, mas vocês... De amarelo tá horrível. Né? Mas vocês já sabem. Concentração é igual a massa da substância dividido pelo volume da solução. Então, aqui é só uma brincadeira de variáveis, tá vendo? Ó, concentração encaixa ali, volume encaixa aqui. Só que tem um detalhe nesses volumes aqui. Qual o detalhe? Eles estão em ml. Como eles estão em ml, você não pode usar, porque olha aqui a unidade de medida da concentração, grama por litro, não é por ml. Então, toda vez que você estiver resolvendo problemas que envolvem cálculo de soluções para concentração, primeiro você lembra, poxa, o que é a concentração? Independente do tipo, tá? É sempre uma razão, então vai ser sempre uma divisão de termos, a concentração. Então ela vai ser uma divisão de termos entre a quantidade em massa ou a quantidade soluto e a quantidade total de solução. Por que eu estou falando quantidade absoluta e quantidade total de solução? Porque não posso falar massa por volume, porque muda conforme a concentração. Né? Então eu falo em quantidade de soluto por quantidade de solução. Tá? Uma razão, sempre uma razão, uma divisão entre termos. Então você vai, a partir dessa ideia, você vai para o problema. Bom, são vários tipos de concentração. Concentração em parte por milhão, concentração em grama por litro, mol por litro, fração molar, molaridade. Qual delas eu vou usar? Aí vem a leitura, aí vem a coleta de dados, aí vem o que significa isso. Ah, grama por litro. Grama por litro? Bom, grama por litro só pode ser um valor que vai entrar aqui no lugar da variável C, porque representa concentração. ml... é volume. Então tem que entrar aqui no V. Mexo ali agora a matemática. E mexo ali e vai e seja feliz. Então quer dizer, dentro dos cálculos de concentração, é importante que você saiba utilizar as informações. Ó, o exercício 6, por exemplo, ele é um típico exercício não é tão pesado assim, mas é um típico exercício que pode muitas vezes bugar a cabeça da pessoa. Ele te dá o nome de um composto químico e em seguida ele pede assim a fórmula. Então você tem que saber o que é isso, você tem que saber o que é um ácido, você tem que saber o que é um acete. Você não precisa saber o que é o salicílico aqui porque é um nome incomum, mas você precisa entender aqui no caso, aqui é mais um trabalho de pesquisa, mas muitas vezes as questões elas vão trazer nome, não acetil salicílico, porque aí eu até peguei pesado aqui na substância. Poderia ser hidróxido de sódio, sei lá. Não é o nome comercializado como aspirina, tá? A gente não toma hidróxido de sódio na aspirina. Então, poderia ser qualquer substância, é isso que eu quero dizer. O que você vai ter que fazer é montar fórmula. Se precisar de aula para montar fórmula, aproveita que eu estou fazendo essas aulas com os meninos da primeira série. A gente está estudando aquele conteúdo de montagem de fórmulas moleculares, estruturais, iônicas e etc. Se precisar retomar esse conceito de novo, volta e me pede, porque aí a gente faz uma aula de montagem de fórmulas. Fórmulas de Lewis e assim sucessivamente. Porque vai aparecer. Olha aqui, ácido acético. Ó, ácido acético. Tá vendo? Ele te dá o nome da substância. Então, é muito importante esses termos. Vamos lá.
Quando se trata de uma concentração em mol por litro, é fácil você identificar as variáveis. Olha só, vão aparecer variáveis com a unidade de medida em mol. A concentração em mol por litro, ela é expressa em mol por litro, né, em quantidade de matéria. Então, você tem aqui a mesma ideia, só que a interpretação do fato é diferente. É uma razão. Eu vou botar o M aqui porque eu não tenho o M cursivo da concentração. Concentração em quantidade de matéria é o número de mols dividido pelo volume. Mesma coisa. Tá vendo? Uma razão. Então, você tem aqui, só que agora em termos de quantidade de matéria, em termos de mol, em termos de uma grande quantidade de partículas. Aí vem todo aquele conceito atrás. Tem alguma dúvida em relação ao cálculo de concentração comum em mol por litro? Eu estou passando aqui de uma maneira geral, tá, pessoal? Porque eu estou tentando chegar nas propriedades coligativas. Tem alguma informação que você queira saber em relação às soluções e cálculo de concentração mol por litro? Não? Tem não? Então tá, eu vou pedir Danilo para cancelar essa aula de vocês, porque vocês não têm dúvida, então para que eu vou ficar dando aula para quê? Para ficar tirando nada? Então eu vou pedir Danilo para cancelar essa aula de laboratório. Vamos lá. Aqui em relação, deixa eu ver qual é o título. Olha só, aqui eu marquei a 9. Opa. Ó, a 9 é justamente... Se responder no chat, pessoal, não olhe o chat, tá? Áudio. Voz. Aqui, ó. Eu, você e eu. Aqui, nós aqui. Nesse embate, nesse encontro. Eu olho o chat de vez em quando, mas é porque às vezes passa despercebido aqui, ó, igual a Alice mandou, e eu não consigo, às vezes, ver. Fica ali piscando e eu ignoro. Literalmente. Então fala, liga o microfone, fala, não tenha medo. Eu conheço vocês desde o 9º ano. Então vamos lá. Cálculo de concentração por título. Aí depende, é título em massa, título em volume, vai depender do exercício e ele normalmente é um valor. Como é que você vai identificar esse tipo de cálculo? Esse tipo de cálculo, ele é dado, eu ia falar da 9, acabei olhando aqui o valor e já vim para 10, mas depois eu volto ali. De 37, por exemplo, são os valores de concentração, né, que envolvem o título. Primeira coisa, a primeira regra vai ser ainda aquela razão, só que agora eu vou trabalhar duas coisas. Eu vou trabalhar o volume do meu soluto ou a massa do meu soluto pela massa ou pelo volume da minha solução. Então é sempre uma relação massa-massa, volume-volume. Tá? Algumas vezes, em alguns cálculos, eles podem fazer uma relação massa-volume, mas é bem incomum. Tá? De qualquer maneira, todos os exercícios que trazem esse tipo de informação aqui, eles dizem que eles estão indicando, dizem não, eles indicam que aqui nós estamos trabalhando com uma concentração em termos de título, tá? Esses valores acompanhados de porcentagem é o título. Então, o título representado, deixa eu botar aqui embaixo, representado pela letra T, ele é uma relação entre a massa, ou aqui no caso, vou botar para ficar de acordo com o exercício, o volume do soluto pelo volume de solução. Aí, detalhe aqui. Detalhe para esse item aqui, ó. Não. Azul. O que é a solução? A solução, ela é uma estrutura formada por soluto mais solvente. Então, muita atenção, porque às vezes isso daqui, ó, esse termo aqui de baixo, ele pode ser substituído por isso daqui, ó, volume de soluto mais
tá? Que é a solução, tá bom? Então, fiquem atentos que o termo aqui de baixo, às vezes, no título, ele é substituído por essas duas variáveis, porque solução é uma mistura de soluto mais solvente. Então, é teórico que você vai chegando às conclusões a partir da teoria. Bom, então você tem aqui, esse valor aqui está em porcentagem, tá? Nunca use esse valor em porcentagem, você tem que transformar ele para um valor absoluto. Então, divide esse valor aqui por 100 e depois faz as relações aqui necessárias. Nesse caso aqui, a cada 100 ml de desinfetante, contém 10 ml de uma solução de formaldeído. Então aqui, ó, olha só que você tem o valor de uma solução do formal. Aqui, corrijam aqui, pessoal, ó, apresentado, porque não faz o sentido, acabei de ver isso. Pelo né? Porque se fosse pela solução, já está aqui. Não tem para que ter. Desinfetante, tá? Opa. Então, corrijam aí. Qual é o título percentual em volume? O título percentual em volume apresentado pelo desinfetante em relação à solução de formaldeído, obviamente. Tá vendo? Muitas vezes os conteúdos de concentração, eles têm uns detalhes que ficam, digamos assim, camuflados dentro do exercício e você tem que interpretar. Eu sempre disse isso. Interpretação é a chave para resolver os problemas e coleta de dados. Então vamos lá que eu vou chegar na parte de propriedades, que eu acho muito fantástico, a parte de propriedades coligativas. Vocês podem fazer experiências na própria casa de vocês com as propriedades coligativas. Na hora que você está fazendo um café, você observa... Depois eu falo. Então, olha só, embolando. Aqui você vai fazer o seguinte, corrija isso daqui. Então você já tem, ó, o volume da solução aqui embaixo. Você tem o título. Aí você vai encontrar o volume do seu soluto. Com esse volume do seu soluto, você calcula o volume, né, utilizando a mesma expressão para o desinfetante. Vai dar 3,7, que se não me engano. Final, resultado, final. Né? Você vai substituir, ó. 37 vai vir aqui. Aqui embaixo é 10. Aí você vai encontrar o volume de soluto. Com esse volume, você vai substituir na mesma expressão, só que agora pensando no desinfetante. Pronto. Ok? Fácil. Então, o título tem esse nuance aqui. Ó, a 9, eu só queria mostrar para vocês, ó, envolve fórmula. Tem que montar a fórmula, porque ele quer saber a quantidade de concentração. Calcule a concentração em quantidade de matéria, de íons, C2, Cu2+, né, cuproso e NO3-1, presente em uma solução de 0,5 mol desse composto. Então, você vai ter que montar a fórmula, dissociar e equilibrar. Balancear, para saber o número de mols. Tá? Bem bacana esse exercício. Fácil, esse só parece que é difícil, mas esse do ITA é um exercício já batido. Concentração em partes por milhão. Concentração em ppm, parte por milhão, também é muito importante, tá? Porque ela envolve aí uma série de informações que, normalmente, a ppm, ela é utilizada quando eu tenho um volume muito grande de solução, e dentro desse volume muito grande de solução, eu tenho partículas muito pequenas, né? No caso aí, íons, moléculas dissolvidas nesse volume. Por exemplo, quando aconteceu o incidente de Mariana, que rompeu a barragem, houve despejo de materiais metálicos na água do Rio Doce. Se você pega o relatório da Marinha e dá uma lida sobre a concentração de metais que foram, né, diagnosticados na época que aconteceu o incidente, o acidente, ou sei lá, o desastre, na verdade, você vai perceber que as informações que eles trazem lá são informações assim, por exemplo, quantidade de mercúrio, aí traz lá um valor em ppm. Por quê?
Porque como o volume de água do rio é muito grande, então eu transfiro, né, eu utilizo uma concentração capaz de aproximar, né, os valores aí de cálculos com as condições reais ali encontradas no local, tá? Então você tem ali a concentração em ppm, partes por milhão, né? É a massa, pode ser volume, mas é sempre uma relação de alguma coisa por milhão. Então, é a massa. Deixa eu botar até de uma outra cor aqui. Deixa eu ver depois eu boto. A massa em miligramas, por exemplo, dividido aí pela massa também, só que agora em kg, quilogramas. Né, que dá essa diferença de por milhão. Então, fique atento a isso aqui, ó. Miligrama por quilograma, mililitro por litro, e assim você vai... Mililitro por litro, não, desculpa. E assim você vai fazendo as relações com a quantidade em massa, a quantidade em matéria das suas, dos seus produtos, das suas substâncias, ok? Outra informação importante aqui, então, é só você fazer o cálculozinho bem tranquilo, não tem muito mistério no cálculo do ppm. Se precisar do cálculo comentado, me fala no privado. Eu vou responder para a pessoa que me pergunta no privado. Não vou responder em grupo, não vou responder em lugar nenhum. Quem tiver interesse, quero as respostas finais, só o valor final eu vou mostrar em cada questão e vou enviar no gabarito. O cálculo, não. Quem quiser o cálculo, me procure no privado, que eu ajudo no privado, tá? Então, outro ponto importante, diluição e titulações, tá? Diluição é muito fácil, tá? A única regra que você tem que entender da diluição é que a massa e a quantidade de matéria do seu soluto permanece inalterada. Pronto. Diluir é adicionar solvente. Então, eu tenho algo pronto, uma solução pronta, e nesta solução pronta eu adiciono mais solvente a essa solução. Ponto final. As únicas características que vão ser alteradas nesse processo de adição de solvente são volume e concentração. Então, isso é fundamental para o cálculo, para você entender por que a expressão da diluição, né, é dada por massa vezes volume igual a massa vezes volume, né? Massa 1, V1, massa 2, V2. Tanto faz. Massa aí, e assim sucessivamente. Tá? Inicial, volume inicial, massa final, volume final. Então, você consegue fazer essa relação lembrando desse detalhe. Quantidade de matéria permanece inalterada ao longo do processo. Aí você faz um cálculo relativamente simples. Você sempre vai ter, em problemas que envolvem diluição, você sempre vai ser apresentado, ou mistura de soluções também, a 2 ou mais valores de concentração, olha só, indicando que você tem algo no início e algo no fim do processo, ou várias concentrações ao longo do processo, isso vai depender do exercício. Então, você tem que ir fazendo essas relações e verificando as informações. De novo, 1 litro, então quer dizer, aqui já tem uma relação de concentração por volume, e você já sabe aqui, na verdade não é nem a massa, tá, pessoal? É a concentração aqui, perdão. Eu botei massa aqui de afobado, tá? C1, V1, C2, V2. Então você tem isso aqui, tá? No caso da titulação, que são problemas que envolvem normalmente reações entre ácidos e bases, vai ter que montar a reação, vai ter que equilibrar a reação entre o ácido e a base. Muitas vezes, dependendo do nível do exercício, ele pode ser bem pesado, te dá o nome do ácido, te dá o nome da base, e você vai ter que montar a fórmula do ácido, a fórmula da base, mais a reação entre os dois, prever o produto formado, né? Ácido e base da sal e água, balancear a reação, e só a partir daí você começa a calcular. Então, quer dizer,
problemas que envolvem titulação, eles costumam ser um pouco mais complexos que os demais. Por quê? Porque eles envolvem uma série de outras informações que estão além ali, né? Então você tem, por exemplo, além de todos esses itens, depois vocês revejam a aula. Ó, às vezes, nem sempre, mas às vezes, escrever fórmula, escrever a equação balanceada da reação é fundamental. Às vezes, escrever fórmula, mas a equação balanceada é bem comum, você ter que escrever ela. E aí, o que você vai fazer? Tomar um cuidado. Que cuidado? O cuidado se há reagente em excesso e se há reagente limitante nesse tipo de processo. Tem que, antes de calcular a concentração ou calcular a informação que está sendo pedida ali no problema, eu tenho que, antes de tudo isso, verificar se há ou não a presença de reagente limitante e reagente em excesso. Por quê? Porque quando ele te pedir, por exemplo, ele te dá uma situação, aí uma das substâncias você calculou lá e descobriu que essa substância é um reagente limitante. Se ele pedir a concentração final dessa substância, que é limitante, você já sabe que como ela limita é zero. Ela vai ser toda consumida. Aí, além disso, com base na substância agora que está em excesso, eu posso te perguntar se a solução final tem característica ácida ou básica ou neutra, né, conforme for o processo, tá? Então tem que ficar atento a isso nos problemas que envolvem soluções, titulação, mistura de soluções com reações químicas. Ó, volume, fórmula com concentração, outro volume. E ó, nome de uma substância. Nome da substância. Quando eu for fazer esse exercício, eu tenho que primeiro fazer a reação entre o HNO3 e o hidróxido de bário. Verificar em termos de mol se há ou não um reagente limitante em excesso. E a partir daí, você faz os cálculos. Primeiro, lembrando que todos os seus cálculos, quando houver reagente limitante, reagente em excesso, todos eles têm que ser feitos com base no limitante, nas informações de quem limita a reação. Óbvio, porque a partir daí você vai ter o quê? Você vai ter que esse reagente limitante é que faz a reação acontecer. Quando ele é consumido, acabou, não tem reação. Ele limitou a reação. Então, fiquem atentos que em cálculos que envolvem titulação a esses pontos, balanceamento, escrita de fórmulas, né, reação ácido-base, verificar se há reagente limitante em excesso pelo número de mols e depois calcular se houver reagente limitante, todas as informações baseadas nos reagentes limitantes. Se eu fosse resolver os exercícios, não ia dar tempo, tá vendo, Milo? Não ia dar mesmo. Estou tentando passar um geral com os principais tópicos e depois eu mando as respostas daquele que eu marquei. Esses que eu marquei, eu vou mandar a resposta. Agora, os demais é só a resposta final. Propriedades coligativas. Propriedades coligativas são propriedades que a gente analisa o solvente puro e o solvente em solução. São 4 propriedades coligativas importantes: tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e a osmoscopia. São 4 elas. Essas propriedades, veja bem, são propriedades que eu observo quando eu analiso o solvente em solução, tá? As propriedades coligativas não são da solução, são do solvente em solução, tá? Então vamos lá. Toda vez que você estiver fazendo esse tipo de exercício, você tem que saber o que é cada uma dessas propriedades. Tonoscopia tem a ver com a pressão máxima de vapor. É mais fácil, é mais difícil para um solvente evaporar quando ele está puro
ou quando ele está em solução. Lembre-se que isso tudo vai levar a critérios como a entropia do sistema, o estado físico dos materiais que formam o seu sistema e, evidentemente, a temperatura do local. Então, fatores que podem interferir nessas propriedades, tá? Temperatura, pressão, estado físico e a entropia do sistema, tá? Então, tonoscopia, pressão máxima de vapor. Ebulioscopia tem a ver com o ponto de ebulição da substância, né? É isso que eu ia falar aquela hora. Se eu estiver fazendo um café e a água... Ó, começou o chat aqui, eu vim aqui ver. E a água estiver fervendo, quando ela estiver fervendo, entrando em ebulição, você pode fazer isso aí a qualquer momento do dia. Se você adicionar a esta água que está fervendo uma certa quantidade de açúcar, você vai reparar que ela para de ferver por um tempo. Por quê? Ao adicionar um soluto não volátil ao solvente, eu faço com que o ponto de ebulição do solvente aumente, né? Ele se torne maior, ou seja, eu vou precisar de mais calor para entrar em ebulição. Logo, esse tipo de propriedade é a propriedade chamada de ebulioscopia. No caso da crioscopia, você pode fazer também um experimento na sua casa. Com o mesmo volume em 2 recipientes distintos, eu estou ensinando para você fazer e ver depois como que a propriedade ela atinge. Você vai pegar 2 recipientes distintos, um com água pura e um com água e sal. Vai colocar no freezer e marcar o tempo de início e vai monitorar com o tempo. Você vai ver que a água pura ela vai congelar primeiro que a água com sal. Por quê? Porque houve alterações das propriedades do solvente quando eu adicionei a esse solvente um soluto não volátil, que é o sal, tá? O sal de cozinha, no caso aí. Então, nesse caso, o que houve? Um abaixamento, ou seja, eu preciso chegar a temperaturas muito mais baixas para poder congelar a substância. Por isso que eles jogam sal lá na neve. Ó, bacana, né? Ó, gráfico é questão comum. Eu vou fazer essa questão de gráfico, vou mandar para vocês porque eu achei ela muito fantástica. Ontem eu fiz ela, fiquei assim, ai, que questão bacana. Essa daqui, ó, outra coisa importante nas propriedades coligativas para a gente, né, talvez você tenha aula agora, eu acho. Uma coisa importantíssima nas propriedades coligativas, o tipo de soluto. Muita atenção ao tipo de soluto. Compostos moleculares covalentes e compostos iônicos têm comportamentos distintos quando adicionados ao solvente. A gente sabe que a grande parte dos covalentes, exceto os ácidos, tá, pessoal? A gente sabe que a maioria dos compostos covalentes, eles não se rompem quando estão dissolvidos. Ou seja, se eu tenho 1 mol de glicose no início da fabricação da minha solução, da produção da minha solução, e depois eu vou determinar qual é a quantidade em mols também, eu vou ver que essa relação ela não muda. O número em mols permanece constante. Agora, quando eu observo o KCl, por exemplo, a gente vai ver que ele vai ter um rompimento, porque é um composto iônico, então vai formar íons. Ou seja, o número de partículas em solução desses compostos iônicos é muito maior que os compostos covalentes. Isso vai fazer com que ocorra mudanças das propriedades, tá, coligativas. Então, por exemplo, ela será, na verdade, mais intensa em compostos iônicos do que em compostos covalentes, que, por sua vez, os compostos covalentes vão, né, qualquer mistura vai ser mais intenso que a substância pura. Aí você tem que ficar atento a isso aqui, ao número de partículas, porque isso relaciona-se à entropia do sistema, tá? Muito bacana essa questão 4 também, muito comum, tá? Também gostei bastante de resolver ela. Outra questão gráfica. E a última propriedade aqui, ó, que tem a ver com essa questão aqui, a 8, que é a osmoscopia, e a gente tem a relação da propriedade relacionada à pressão osmótica,
né? Aí você tem que recordar o que é osmose, como que ela funciona, como que o solvente flui, e a partir disso você só determinar, porque como serão dois locais, duas soluções, em qual das duas soluções está havendo uma maior incidência de pressão. Isso vai depender de várias coisas. Vai depender de partículas dispersas no meio, vai depender da pressão atmosférica. Então, a partir daí, você consegue visualizar se há ou não uma, digamos assim, uma barreira sendo criada por esses fatores, número de partículas, pressão atmosférica, ou seja, uma dificuldade. Será que está se criando uma dificuldade para o solvente fluir de uma solução para outra, o processo de osmose? Essa dificuldade de fluir o solvente é chamada de pressão osmótica, ou seja, é uma força que está sendo exercida contra o fluxo do solvente. Beleza? Tranquilo? Bom, eu ia responder, mas só pela explicação que eu fiz aqui, não deu tempo nem de responder. Tudo bem para vocês? Eu vou mandar as que eu marquei de vermelho na lista, respondidas, comentadas. As demais, aí vocês vão pegar e vão responder e eu vou te dar só a resposta. Se precisar do cálculo, eu envio. Agora, é isso. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Murilo, consegui atingir lá as suas dúvidas, consegui dar uma clareada. Pessoal? Ninguém está me ouvindo, não? Professor. Se precisar, você me chama lá no particular, Flores, aí beleza, Samu, Camille, Alice, Bárbara, Natália, Gustavo, Carol, Brenda, Letícia, Júlia e todos vocês, como estão? Tudo bem? Tranquilo? Só fazer um sinalzinho ali, ó. Estamos Tranquilo, ouvindo, tranquilo. não conseguimos usar o microfone. Beleza. Olha, pessoal, se precisar de qualquer coisa, vocês sabem que pode me procurar sempre, tá? A gente não está tendo muito contato assim, mas são muitos anos de convivência para se perder assim tão rápido. Então, sempre estou disponível para vocês no que precisarem, beleza? Vou deixar vocês livres esses 10 minutos aí para a próxima aula. Até quinta que vem, hein? Tchau. Falou, Gustavão. Valeu, Até valeu. mais. Tchau.